Olá, família Keller Williams. Sejam de novo bem-vindos a mais um vídeo da série KW Command de A a Z. Para quem não me conhece, o meu nome é Luís Rodrigues. Eu sou consultor imobiliário da KW Área Carcavelos e hoje vamos falar sobre a importação ou exportação de contactos para o Command através de uma ferramenta, de uma aplicação que se chama PySync. Eu, num vídeo anterior, já falei um pouco sobre as aplicações que devem estar conectadas com o Command, mas hoje vamos falar especificamente desta, do PySync. Portanto, estamos aqui na nossa homepage, voltamos aqui ao separador dos settings e vamos encontrar aqui as aplicações que estão por defeito no Command. Ou seja, aquelas que têm, de alguma forma, um acordo com aquela Williams. O PySync é esse o caso. E vamos aqui... Portanto, vocês, quando não têm ainda esta conta conectada, portanto, no meu caso, eu já tenho a conta conectada, vão ver um botão igual a este, portanto, Connect Account, aqui, portanto, e ao clicar no Connect Account, vão ser direcionados para uma caixa para fazer uma conta no PySync. Portanto, esta conta é grátis, mas tem aqui alguns pressupostos. Ok? Portanto, e relativamente a esses pressupostos, ou seja, as condições para ter estas aplicações a funcionar, o acordo que aquela Williams tem é para que a primeira aplicação a ser colocada, que ela seja para sempre grátis. Ok? E todas as aplicações que estejam relacionadas com medição imobiliária ficarão também para sempre grátis, como é o caso do Control Panel, ou seja, um CRM, uma base de dados com a qual nós trabalhamos e que tem um âmbito de medição imobiliária. Portanto, esta aplicação vai poder ser sincronizada com o Command através deste acordo que aquela Williams tem para sempre, grátis. Depois, as seguintes aplicações que sejam conectadas com o Command através do PySync e que não tenham o âmbito da medição imobiliária terão um desconto de 50%. Ok? Pronto. Depois de terem a conta criada, vão escolher quais são as aplicações que desejam conectar com o Command. No meu caso, eu já tenho duas aplicações conectadas, portanto, que são duas CRMs, basicamente. Portanto, um com comunicação de vídeo e o nosso Control Panel. Nós podemos encontrar aqui mais aplicações que podemos conectar com o Command através do PySync. Naturalmente, eu não testei todas elas. Algumas funcionam, outras não funcionam. Vamos conectar, como exemplo, o Google Contacts. Ou seja, são os contactos que eu tenho no meu telefone e que eu vou querer que estejam conectados com o Command. Ok? Vamos então clicar no Google Contacts e vamos escolher uma conta existente. Neste caso, é a minha conta da KW. E vamos configurar a sincronização entre o Google Contacts e o comando. Portanto, nós temos três hipóteses diferentes de fazer esta conexão, ou seja, sincronizar apenas o Google Contacts para o comando, e neste caso os contactos nunca serão criados ou atualizados no Google Contacts, portanto eles apenas irão ser exportados para o comando. Portanto, tem a outra opção contrária, portanto, ou seja, os contactos estão no comando para o Contacts, portanto, perdão, e esses contactos nunca são criados ou atualizados no comando, ou então tem a opção de ter esta conexão das duas formas em simultâneo. Vamos deixar assim, esta aplicação, o Google Contacts, eu tenho essa opção
de estarem a ser conectados das duas formas, ou seja, cada contacto que eu atualizo no Google Contacts, por exemplo, ou que eu introduzo no telefone, ele automaticamente vai passar para o comando, com a atualização, com todas as atualizações que eu faça nesse contacto, ficam também automaticamente no comando. Depois temos aqui as regras, que basicamente o início será esta, portanto tem as regras de estar a ser sincronizado das duas formas. Podemos aqui também alterar essa regra e dizer, por exemplo, que eu não quero que sejam conectados os contactos do telefone para o comando, mas sim ao contrário. Portanto, neste caso vamos deixar os dois. E depois temos aqui uma série de filtros que podemos explorar e que fazem com que haja alterações na forma como importamos ou exportamos os contactos. Podemos, por exemplo, dizer, só como exemplo, que um contacto que esteja no meu Google Contacts, no meu telefone, eu só vou querer, por exemplo, que ele seja exportado para o comando se tiver o número de telefone lá. E posso dizer que a ação que eu quero que aconteça no comando é que seja introduzido, por exemplo, que a fonte deste contacto seja atualizada para, neste caso, não temos aqui a opção. Por vezes isto acontece, não percebo bem porquê. Por vezes temos essa opção ou não. É uma questão de explorarem. Mas esta opção eu já tive ativa e é possível ter. Portanto, é possível dizer, por exemplo, que vamos alterar a fonte para a fonte Google Contacts, para eu saber que este contacto que está no comando foi importado e que teve origem no Google Contacts. Ok? Neste caso não vamos perder mais tempo aqui. Aconselho-vos a passarem aqui algum tempo nestas regras de conexão, explorarem e podem adicionar mais regras. Depois tem aqui estas informações que são importantes perceberem o que é que isto quer dizer. Por defeito, e não conseguimos alterar, tem esta opção aqui selecionada. Portanto, o PySync apenas faz a sincronização de contactos que tenham obrigatoriamente o e-mail, porque é a forma que o PySync tem de fazer o match dos contactos, ou seja, não duplicar contactos que tenham o mesmo e-mail. Portanto, não fiquem surpreendidos se tiverem contactos no comando só com o e-mail e sem o contacto telefónico. Depois, isto aqui, esta opção que podemos acioná-la ou não, mostra-nos os contactos que cancelamos ou que apagamos no comando e eles não vão ser automaticamente apagados no Google Contacts, ou seja, no nosso telefone. Se nós clicarmos aqui, o que vai acontecer é que vai ficar um ficheiro com o nome de PySync Trash nos contactos do telefone. Portanto, e só indo aí a esse ficheiro é que é possível apagar definitivamente os contactos. Isto é uma forma de proteger os contactos no Google Contacts. Aqui o que diz é que os contactos serão sincronizados para a nossa lista de telefones principal do Google Contacts. Portanto, podemos dizer que sim ou que não, dependendo do que é que temos selecionado no nosso telefone. E aqui podemos dizer qual é qual das bases de dados, neste caso, é que para nós deve ser a que tem a informação principal. Ou seja, aquilo que eu, por exemplo, tenho aqui para este caso é que eu quero usar
os dados que estão criados no command para serem os principais, e quando são exportados são com esses mesmos dados. Portanto, isto quer nos dizer que quando eles são sincronizados de duas formas, como está aqui por defeito, ou seja, do Google Contacts para o command e do command para o Google Contacts, o que vai prevalecer é a informação que está no command. Eu posso dizer exatamente o contrário. Quero que prevaleça a informação que está no Google Contacts. E isto é um bocadinho daquilo que eu estou agora aqui a falar, que são os dados tal como estão expressos no Google, e depois qual é o campo que faz match no command. Bem, nós podemos aqui desligar ou desligar este match, imaginando que não queremos, por exemplo, colocar, por exemplo, o website que está aqui nos contactos do Google para o comando. E pronto, e depois de termos todos estes campos verificados, vamos dar início à sincronização. Estas informações, o que nos diz aqui é que se tivermos eventualmente já outra aplicação que já fez anteriormente esta sincronização, é preciso ter isso mesmo em atenção, porque de outra forma os contactos vão ser duplicados, não é? Ou seja, ou desligamos a outra aplicação que deixa de fazer a sincronização e mantemos esta, ou então eventualmente não mantemos esta. É naturalmente importante remover anteriormente a esta sincronização contactos que estejam duplicados, eventualmente no Google Contacts ou no Command. E aqui tem um vídeo e mais informações sobre os passos a dar para sincronizar o PySync com as aplicações. Ao fim e ao cabo, é um pouco daquilo que nós falámos aqui neste vídeo. Depois vamos dizer que vamos iniciar então a sincronização. E quando iniciamos a sincronização, vai-nos aparecer aqui esta página que nos vai dando informação dos contactos que estamos a sincronizar e qual é o estado desses contactos, qual é o número de contactos que estão a ser sincronizados, qual é os que falharam na sincronização, quais foram os que foram excluídos e quais os que estão duplicados. Portanto, nós conseguimos depois aceder aqui a cada um deles e perceber o que é que está eventualmente a ser duplicado ou o que é que foi excluído. Ok? Portanto, vai ter este símbolo a verde dizendo que a sincronização está ativa e podemos fazer pausa na sincronização se quisermos e voltar mais tarde a sincronizar. Vamos deixar agora aqui em sincronização. Ok. E depois podemos voltar aqui e ver as aplicações que temos conectadas com o command através do PySync. Eu, neste caso, tenho agora as 3. Podemos, quando quisermos, imaginando que colocamos um contacto no command ou no Google e queremos que ele seja no imediato sincronizado, clicamos aqui nesta opção. Podemos fazer pausa aqui também. Podemos voltar a editar os parâmetros da sincronização. Ok? E pronto. E como sempre, foi um prazer falar com todos vocês. Não percam o próximo vídeo da série KW Command de A a Z. Subscrevam o meu canal de YouTube para poderem aceder a todos os vídeos e até breve.